Pode cantar junto. Fluidos de mim, és manancial, fonte inesgotável, trazida ao coração, como o rei Davi. Vamos dizer para Ele nessa noite: o Espírito Santo é seu. Aleluia. Eu me rendo a Ti. Tu és o rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, trazida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te honrar, quero te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor. Aleluia. Oh, Paizinho querido, quero te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor. Meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor. Aleluia. Meu prazer é Te dizer: ó Jesus, Te amo, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, temos Te louvado nessa noite. Temos levantado a Ti um altar de adoração, Senhor. Sabemos que o Senhor quer receber a nossa adoração. E na verdade o Senhor não procura adoração, o Senhor procura adoradores. O Senhor procura quem o adora. O Senhor procura quem se apresenta diante de Ti para Te adorar, Senhor. E temos levantado a Ti um altar de adoração nessa noite, Pai. Na nossa simplicidade, meu Deus, onde muitas vezes nos falta uma habilidade, Pai, mas o nosso espírito e o nosso coração
tenho prazer de te adorar, Senhor. A tua palavra diz: bem-aventurado aquele que tem um prazer na lei do Senhor. Temos prazer em ti, Senhor, e nos deleitar em ti, ó Cristo, e nos deleitar na tua presença, e nos deleitar e nos alimentar de ti, Senhor. Agora nós vamos ouvir a tua palavra, Paizinho, e nós queremos que o teu Espírito Santo ministre a nós através dela, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. A tua palavra nos diz, Senhor, que houve uma ocasião em que o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos do seu Espírito, para que eles pudessem entender. Ajuda-nos, Espírito Santo, a entender a palavra, a compreender a palavra, a discernir a palavra, a receber a palavra dentro do nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos abrir a palavra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Aleluia. Capítulo 20 de Atos, verso número 24. Atos, capítulo 20, verso 24. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós queremos meditar nessa palavra. Vamos ler até o 28. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para vos apacentardes a igreja, de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, nós queremos meditar nessa noite sobre quando a igreja perde a visão do céu. Várias vezes eu gosto de comparar, ou várias vezes eu tenho trazido a palavra e tenho comparado a igreja primitiva, a igreja que nasceu em Atos, com a igreja moderna, com a igreja atual, com a igreja contemporânea, com a igreja que está vivendo talvez a geração do tempo do fim, a igreja que verá o Senhor vindo, a igreja que será arrebatada, a igreja que será resgatada, a igreja que vai viver o cumprimento das promessas de Deus, a igreja que vai viver aquilo que os profetas sonharam, aquilo que os profetas desejaram, aquilo que os nossos irmãos da igreja primitiva tanto oraram, tanto desejaram, tanto clamaram, tanto buscaram ver e realizar. Um povo da igreja primitiva era um povo que, se nós compararmos a igreja moderna, a igreja contemporânea, esses irmãos, eles eram muito limitados em muitas coisas. Nós precisamos pensar que nesse tempo da igreja de Atos, por exemplo, não havia Bíblia, as cartas foram sendo escritas e enviadas para várias congregações, enviadas para as igrejas que se reuniam. Não havia, por exemplo, como a gente conhece hoje, numa cidade, tantas denominações. Havia a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em uma cidade. Havia uma igreja que se reunia como um corpo, que se reunia como um corpo de Cristo naquela cidade.
Uma das coisas que as denominações fizeram foi dividir o corpo, foi separar o corpo, foi esquartejar o corpo. Então eu sou dessa, eu sou daquela, eu sou do outro, aquela é certa, aquela é errada. E essa igreja primitiva, que não dispunha de uma Bíblia, em que as cartas eram enviadas, e algumas eram copiadas e enviadas, porque embora, por exemplo, o Paulo escreve para os romanos, ou escrevia para os irmãos de Corinto, ou escrevia para os irmãos da Galácia, ou escrevia para os irmãos de Filipos, são nomes de cidades, de lugares. Mas embora ele escrevesse relatando como eles deveriam lidar com as situações daquelas igrejas, se a gente fosse ver a cronologia de quando elas foram escritas, e você lê com atenção, você vai vendo que em algumas havia muita maturidade e outras não. Algumas igrejas, como a igreja de Corinto, que era, a gente lê Paulo falando sobre os dons, Paulo falando sobre a manifestação dos dons que aconteciam na igreja de Corinto, e aí você fica pensando, uau, que igreja maravilhosa, todos os dons fluíam na igreja de Corinto. Mas por outro lado, era uma igreja muito problemática. Os irmãos iam para a justiça contra uns os outros, alguém se envolvia com a madrasta num relacionamento íntimo, e as questões que aconteciam, as mulheres que eram que pareciam, eram as prostitutas cultuais, que se convertiam, que tinham o cabelo raspado, daí elas iam para a igreja e havia uma confusão, havia ciúme, as irmãs daquela congregação tinham ciúme dela, achavam que ia tomar o marido. Então Paulo ia escrevendo e enviando as cartas, e ele ia dando direção, ele ia dando orientação, ele ia conduzindo, ele ia trazendo os ensinamentos, porque nós sabemos que Jesus, ele trouxe muitos ensinamentos, mas muitas coisas precisavam ser aprofundadas, muitas coisas precisavam ser de um maior esclarecimento. Então, quando o apóstolo Paulo escreve, quando os autores do Novo Testamento escrevem, eles escrevem para uma igreja que não tem Bíblia. Eles escrevem para um grupo de pessoas, para uma multidão de pessoas que se reuniam em pequenos grupos, mas que havia entre eles uma paixão extraordinária por Cristo. Havia na igreja primitiva uma paixão extraordinária por Cristo, um amor assim inigualável. Não há como nós compararmos com a igreja, pelo menos não no Ocidente. Eu acompanho alguns amigos, eu falo seguido aqui do chileno Vergara, que prega no Paquistão e em alguns países do Oriente Médio, e lá esses irmãos vivem, é muito difícil ser cristão. Quando uma pessoa se converte lá, ela já sabe que ela é batizada, enfim, ela já sabe, daqui uns dias eu vou morrer, daqui uns dias a minha família vai me matar, eu vou perder a minha herança. As mulheres que se convertem nesses países, elas são queimadas com ácido, o rosto é queimado com ácido, e elas muitas vezes ficam cegas, elas ficam com cicatrizes no rosto, e às vezes passam o restante da vida tratando daqueles ferimentos, porque se tornaram cristãos, porque a família os rejeita, porque eles se tornaram cristãos. Este tipo de amor, nós no Ocidente, nós não conhecemos. Nós não sabemos o que é. Nós assistimos talvez há alguns anos a pregação de um pastor que conta Abraão ou Mohamed, que é a conversão de um rapaz, de uma família muçulmana, que ele se converte, ele se infiltra no meio dos cristãos para denunciá-los. E alguém entrega uma Bíblia para ele vai ler a Bíblia, ele sozinho, sem que ninguém pregue, ele se converte, e depois ele é perseguido, a família o persegue, ele perde a herança. 4, 5 homens entram na sua casa, abusam da sua esposa, e diziam para ele: se você negar a Jesus agora, nós paramos com isso. E a esposa, sendo abusada, dizia: não faça isso.
Porque isso aqui, esse corpo, ele se desfaz. A nossa herança está no céu, a nossa herança está na glória. É lá na glória que nós vamos. Isso não entra na nossa mente. Então nós estamos falando de um povo que não tinha uma Bíblia, de um povo que não tinha o que nós hoje, cristãos modernos, temos. Se eu perguntasse aqui quantas versões da Bíblia você tem na sua casa, aqui eu acho que nós temos o quê? Umas 10 versões, talvez mais, de Bíblia. Muitas a gente já deu, mas ainda assim temos várias, porque temos de estudo, outras, de vez em quando a gente compra. Agora esses dias eu comprei essa aqui, recomendação de um grande estudioso, a Bíblia Tradução Brasileira, uma chamada de Tirateio, uma tradução fiel do Antigo Testamento, e uma outra que a gente quer adquirir. Mas hoje você tem, além de ter o livro físico na sua casa, você tem no seu celular, ou tem no seu computador, ou tem no tablet, você tem acesso à palavra pela televisão, pelo YouTube, por tantas coisas. Não há comparação. Mas aquele povo simples, humilde, eles dão de 10 a 0 em nós. 10 é pouco, 100, 1000 a 0 de nós, com um tipo de vida que eles viviam. E essas pessoas da igreja primitiva, eles foram sendo perseguidos, eles eram perseguidos por Roma. E Roma, quem já viu, quem já assistiu o livro, o filme Ressurreição, alguém já assistiu? Ressurreição. Já coloquei lá no grupo, lá, Ressurreição, que é a história de um oficial do exército romano que é destacado para investigar o que foi feito do corpo de Jesus. Onde foi colocado, enfim, ele vai investigando, e quanto mais ele investigava, mais ele ia se impressionando com Jesus e se apaixonando por Jesus, e por fim ele deserta, sai do exército romano e se torna um dos seguidores de Cristo, um daqueles que agora também vai ser perseguido. Então, quando Roma viu que não adiantava matar os cristãos, não adiantava ameaçar, não adiantava nenhuma dessas coisas. Primeiro eles crucificavam, mas aí também eles viam que as pessoas iam para a morte, e elas iam assim como se fossem para um passeio, como quem embarca numa viagem para encontrar com o amado. Sabe assim, você mora num lugar, e aí a amada mora na outra cidade, daí você embarca num avião, embarca num ônibus, embarca num carro, sabendo que lá no final da viagem, aquela pessoa que você ama, você vai ver. Que viagem legal, que viagem mais assim, emocionante, saber que no final da viagem você vai encontrar a pessoa que você ama. Essas pessoas iam para a cruz com essa mentalidade. Essas pessoas iam para a cruz com esse pensamento de que após a cruz o seu corpo ia doer, o seu corpo ia sentir dor, mas depois da cruz havia o prêmio, havia uma recompensa. Depois da morte havia algo mais, porque eles acreditavam assim. Você quer ver o que diz, o que o apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses 1:21? Olha o que ele fala ali, Filipenses 1:21. Se você tiver a sua Bíblia e quiser ler, se não vai ser projetado ali no telão. Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós estamos vivendo agora essa pandemia, e alguns dias atrás eu falei sobre isso. Quando nós nos deparamos com a enfermidade, quando nós nos deparamos com a doença, quando a gente vê tantas pessoas partindo, tantas pessoas prematuramente ou não, enfim, mas dentro do propósito de Deus, porque é Cristo quem tem na mão a chave da morte, Ele quem leva, não leva, Ele quem decide, vendo muitos amigos, familiares, pastores falecendo. Meu Deus, pastor faleceu tantos assim que, às vezes quando eu vou dar os parabéns lá, todos os dias, nos aniversariantes, eu tenho que conferir se aquele não é um dos que morreu, para não mandar parabéns a alguém que morreu. E a família, logicamente, não tendo acesso de tirar do ar ou enfim fazer alguma coisa, a gente tem que estar sempre atento para ensinar aquele que morreu. Mas existe uma grande preocupação. Meu Deus, agora eu adoeci, ai meu Deus, eu não quero morrer, ai meu Deus, eu não quero morrer, porque nós temos essa preocupação, nós temos esse apego tão grande à vida,
grande, porque nós queremos viver muito, 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 muito mais. Paulo falou naquele primeiro texto: eu estou morrendo agora, eu estou partindo, eu estou indo a todos os lugares por onde eu passei e onde eu preguei o Evangelho, as igrejas que foram plantadas por mim. Agora eu já sei que eu não vou mais vê-los, eu já sei que vocês não vão mais ver o meu rosto, eu já sei que vocês agora nunca mais vão me ver. Nunca mais a gente vai poder sentar e se reunir de novo. Nunca mais nós vamos poder nos encontrar para cultuar o Senhor e para repartir a palavra. Então ele fala sobre isso, né? 24 ali, ó. Porque em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. 25, e agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ele tinha noção, mas você vê que o apóstolo Paulo, ele não está expressando um terror, ele não está expressando medo, ele não está desesperado em saber que ele vai chegar em Roma e que ele vai ser morto, ele vai ser condenado à morte e ir embora por um propósito de Deus. De dentro da prisão, ele ficou muito tempo enviando cartas, escrevendo cartas. Lucas ia lá visitá-lo, escrevendo, e sendo aquele que escrevia as suas cartas para as igrejas. Você vê que ele, meu Deus do céu, se você fosse dizer para a família: agora é a última vez que eu vejo vocês, como é que ia ser isso? Vocês nunca mais vão ver o meu rosto, a gente vai se ver só lá na glória. Meu Deus, ia ser um desespero, porque nós temos o que Paulo não tinha. Paulo disse: eu não tenho por nada a minha vida como preciosa. Quando Jesus falava algumas coisas e ensinou algumas coisas que na nossa mente, no nosso coração, é muito difícil da gente processar o que Jesus falou. Você quer ver? Vamos dar uma olhada ali. O que Jesus fala? Onde está você, meu filho, que eu anotei aqui? Mateus 8:20. Olha o que o Senhor Jesus fala. Quando os discípulos de João, eles vão procurar Jesus, Mateus 8, versículo 20, ele diz assim, Mateus 8:20, os discípulos de João o Batista, né, o João que batizava, primo de Jesus, desde o ventre materno, cheio do Espírito Santo, e aí os discípulos vão atrás de Jesus, eles querem agora seguir Jesus, porque João, quando Jesus passa pelo Rio Jordão, pela segunda vez, e João Batista o vê, ele aponta para Jesus e diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda vez que ele faz essa declaração a respeito de Jesus, e os discípulos pegam, 2 deles vão atrás de Jesus. E aí esse texto, ele conta, ele relata uma parte dessa conversa de Jesus com eles, e diz assim, e respondeu-lhe Jesus, vamos ver ali o 18, vendo Jesus uma multidão ao redor de si, mandou passar para outra margem do lago. Chegou um escriba e lhe disse: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. E respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu pouso, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está falando com isso? O que Jesus quer dizer? O que você pensa que Jesus está querendo dizer? Meu lar não é dessa terra. Não tenho casa, não tenho onde ficar, não tenho moradia, não tenho lugar de descanso. Eu estou aqui, estou ali, não tenho lugar de pouso. Se você quiser me seguir, é assim. Então você vê, a igreja primitiva, por exemplo, eles não tinham propriedades. Quem tinha vendia e doava. Vendia e ofertava o valor da venda.
Eles, por exemplo, não tinha mudança. Eles não tinham, tudo que eles tinham, eles carregavam numa bolsa de viagem, numa mala de viagem, que nem a gente usa aqui, como é que chama? Ai, Jesus. Numa mala de garupa. Tudo que eles tinham carregava ali. Era uma túnica, uma muda de roupa, e deu. Por quê? Porque quando começou a surgir a perseguição, eles abandonaram tudo. Agora eu pergunto para você, e vai chegar, mais cedo ou mais tarde vai chegar. Se tivesse uma lei que te perseguisse, que te caçasse, que você tivesse que sair da sua casa para poder viver, para não morrer, para ter que viver na floresta, viver no campo, feito um ermitão, ter que caçar para comer, ter que plantar para comer, ter que abandonar o seu celular, abandonar a sua internet. Como é que você ia fazer isso? Hein, Renato? Abandonar a casa, o carro? O que vocês iam fazer? Regina, casa nova, poxa vida. Linda casa, fui lá conhecer essa semana. Me diz como é que nós íamos lidar com isso? Nossa vida, nós a temos como preciosa. Nós da igreja moderna, nós da igreja contemporânea, nós que devemos ser superiores pelo tanto que nós conhecemos do Senhor. Nós temos a palavra em nossas mãos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo o que o Senhor nos deu como ferramenta para que a gente pudesse viver o Evangelho, mas nós estamos apegados, distraídos com muitas coisas. Estamos distraídos com outros projetos, com outros ideais, com outros sonhos, onde os nossos sonhos particulares são maiores do que o propósito de Deus. Onde aquilo que o Senhor quer realizar, ele vai sendo muitas vezes abortado, ele vai deixado de lado, porque a nossa vida nós a temos como preciosa. Eu não estou dizendo condenando lá a Regina, porque agora está morando na casa nova, saiu do aluguel. Não, eu não estou dizendo que você não pode ter a sua casa, que você não pode ter o seu carro, que você não pode ter essas coisas. Você pode ter, o problema é essas coisas terem você. O problema é essas coisas dominarem a sua vida. O problema é o reino de Deus não ser uma prioridade. O problema é o reino de Deus estar em segundo, terceiro ou quarto plano, e não é o propósito, não é a prioridade. Outras coisas são a prioridade. E quando Jesus fala do reino, ele diz assim, buscai em quinto lugar o reino de Deus. É isso que Jesus falou? Aí você quer viver a palavra, daí você conta primeiro, tal coisa, segundo, terceiro, quarto, tal, quinto, aqui é o reino. É isso que Jesus falou? Não, Jesus diz buscai em primeiro lugar. Primeiro lugar é prioridade. Primeiro lugar é o que não pode ser substituído por nada. Jesus ensinava sobre um nível de amor que hoje, se a gente fala, alguém fica chocado. Jesus disse assim, aquele que amar mais do que a mim, o pai, a mãe, os filhos, a esposa, o marido, não é digno de mim. Meu Deus do céu. Aquele que amar a essas pessoas mais do que a mim. Quem é a pessoa que você mais ama? Quem é a pessoa que você diria, meu Deus do céu, se essa pessoa me faltasse, meu Deus, ia acabar minha vida ia se terminar, morria junto com essa pessoa. Pois é, então, essa pessoa, ela pode estar ocupando o lugar de Jesus. Jesus está dizendo que eu tenho que ser frio, que meu coração tem que ser gelado, que eu não posso amar as pessoas. Sim, eu tenho que amar as pessoas, porque ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele está dizendo que ele tem que ser a prioridade. Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro. As outras coisas é depois. Nada pode estar em primeiro lugar. Nem ministério, nem família, nem trabalho, nem escola, nem estudo, nem bens, nem propriedade, nada. Ele é o primeiro. Aí se você senta e fala para alguém, essa pessoa diz, pastor, está louco. Ora essa, como é que eu não vou amar a minha esposa? Como é que eu não vou amar meus filhos?
Meu Deus, é minha vida. Ah, como é que eu não vou amar? Mas não é eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é a palavra. Mas o que aconteceu? Por que essa igreja primitiva era uma igreja que ela fez o que fez? Por que esses irmãos da igreja primitiva, num espaço de no máximo 100 anos, eles conseguiram conquistar o mundo inteiro? O mundo inteiro da época foi alcançado com o Evangelho. Por todo lugar haviam cristãos, a perseguição provocou isso. Os cristãos se espalharam pelo mundo inteiro e se identificavam, havia a marca que eles usavam para se identificar, onde tivessem. Mas eles trabalharam para que o Evangelho fosse pregado. Havia um comprometimento com eles. Mas por quê? Por duas coisas, principalmente, e que nós falhamos e muito. A primeira é que essas pessoas tinham certeza de salvação. Elas tinham convicção: se eu morrer, eu vou para Cristo. A minha vida eu não tenho por preciosa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu morrer hoje, beleza, eu vou para Cristo. Se eu viver hoje, é mais um dia aqui com Cristo. Então essas pessoas tinham essa convicção. Elas estavam em Cristo. Elas estavam firmadas em Cristo. Não havia dúvidas no seu coração de que seriam ou não salvas. Às vezes você vai em algum lugar pregar e prega sobre salvação, vai crente lá de 20 anos lá de novo para aceitar Jesus. Ele ouviu aquela palavra diferente do que nunca tinha ouvido, então ele acha: não, eu acho que eu não aceitei Jesus, eu acho que eu estou perdido, vou lá aceitar de novo. Não há convicção, não há certeza. Não há convicção no seu coração. E a segunda coisa que foi assim uma alavanca que impulsionava essas pessoas. Essas pessoas trabalhavam para que Cristo voltasse logo. Então eles lembravam que Jesus disse: e quando chegar no fim, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Então o que eles fizeram? Vamos trabalhar para que Jesus venha logo. Mas se você perguntar hoje, num lugar onde as pessoas congregam, num lugar de culto, quem está orando ou quem está trabalhando para que Jesus venha? A maioria das pessoas não vai dizer, mas no seu coração: não, agora não dá, né? Agora tem que esperar um pouco. Poxa vida, agora não, agora eu estou casando, agora eu comecei a namorar, Jesus, a vida inteira. Agora você não pode vir. Eu quero casar ainda, eu quero ter filho, eu quero aproveitar a vida, eu quero curtir a vida. Não há pressa. Não há pressa no coração da igreja. A igreja moderna não tem pressa que Jesus venha. Não tem pressa que o Senhor Jesus volte logo. E quando eles dizem volta logo Jesus, é porque eles querem se livrar de problema. Eles querem se livrar de dificuldade, querem se livrar de sofrimento. E aí nesses dias eu publiquei: olha, você que está aí falando toda hora, vem logo Jesus, estuda um pouquinho o tribunal de Cristo, para você ver o que te espera se você não se ajeitar. Vê lá o que te espera. Então não há pressa. A igreja moderna não tem pressa. E sabe por que não tem pressa? Porque perdeu a visão do céu. Porque para eles o céu é algo assim, é algo lúdico. Não há uma percepção de eternidade. Não há uma percepção de que aqui não é o nosso lugar de quê? De descanso. Perdeu-se essa percepção. Então há uma percepção de se estabelecer na terra. Há uma percepção de vencer no mundo. Há uma percepção de ter posição, de estabelecer um reino, de conquistar posição. Há uma percepção das coisas da terra, de amor às coisas da terra. Mas não há amor pelas coisas da eternidade. Não há deleite por Cristo. Não há deleite pela presença de Cristo. Não há deleite por estar com Cristo. Não há deleite por adorar ao Senhor. E quando não há deleite por Cristo, quando não há sequer reverência pelas coisas de Deus, sabe, a igreja moderna
parece muito com a igreja que estava na Babilônia. Quando o Senhor permitiu que o povo de Israel fosse levado para a Babilônia, e o Senhor disse para eles: eu vou mandá-los para lá, e vocês vão chegar lá na Babilônia, e vocês vão construir casas, vocês vão se estabelecer, os seus filhos vão casar com as filhas daquela terra, e as filhas de vocês vão casar com os filhos daquela terra. Então Deus estava dizendo que isso ia demorar, que ia ser algo demorado, que seriam 70 anos que eles iriam ficar na Babilônia. Então nesses 70 anos eles se estabeleceram na Babilônia. Eles se aculturaram na Babilônia, eles aprenderam o idioma, eles tiveram nomes que foram trocados, que foram substituídos por nomes até mesmo dos deuses da Babilônia. Eles foram se aculturando na Babilônia. E aí quando completou os 70 anos e Deus enviou o decreto, moveu o coração do rei para liberá-los de volta para Jerusalém, e ele disse: quem quiser ir, vá, quem quiser retornar, retorne, eu vou dar recursos para que vocês possam reconstruir o templo, eu vou liberar que por onde vocês forem passando em todo o meu império, em todo o meu reino, eu libero para que vocês recebam doações, para que vocês recebam valores, para que vocês recebam dinheiro, para que vocês recebam tudo que seja necessário para que cheguem em Israel e que possam então ali se estabelecer novamente, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, enfim. Mas quando chegou a época, nem todos quiseram voltar. Alguns retornaram, mas outros não quiseram. Mas lá na Babilônia, eles não tinham um templo. Lá na Babilônia, eles não tinham lugar para realizar um culto perfeito a Deus. A palavra de Deus, no Antigo Testamento, a lei dizia: sem derramamento de sangue não havia o quê? Remissão de pecados. Não havia remissão de pecados. Então eles se reuniam como em sinagogas por 70 anos. Como eles não podiam fazer o culto com o sacrifício, porque na celebração dos encontros, dos cultos que eles realizavam, tinha leitura da palavra, tinha louvor, tinha muita coisa, mas não tinha sacrifício. Você está entendendo? Não tinha sacrifício. Então, se não tinha sacrifício, não tinha o quê? Não tinha remissão de pecado, porque essa era a lei. Então, quando foi dada uma liberação para eles voltarem, eles voltariam para a Babilônia, eles restabeleceriam o templo, eles reconstruiriam o templo, eles restabeleceriam os cultos e poderiam novamente agora fazer um culto perfeito ao Senhor. E esse culto perfeito não era só a leitura da palavra, não era só os louvores, não era só a cantoria, não, havia também o sacrifício. Havia também o sacrifício, que era o ponto mais importante do culto, que era a manifestação de arrependimento, que era o sacrifício de ação de graças, eram vários tipos de sacrifício, não apenas de remissão de pecado. Mas eles estavam já agora tão aculturados na Babilônia, que eles não se interessaram em voltar para Israel. Eles já estavam tão acostumados em não buscar o perdão de pecados, em não se alinhar à vontade de Deus, que para eles estava bom na Babilônia. A palavra de Deus diz que eles haviam construído casas maravilhosas, que eles haviam feito tantas coisas, que agora eles teriam que abrir mão dessas coisas. Mas não estavam dispostos para ir para Israel, para voltar para a terra prometida. O cristão moderno está na mesma situação. Ele está tão aculturado a este mundo, ele está tão apaixonado por este mundo, ele está tão apaixonado pelas coisas deste mundo, que quando se fala: olha, nós vamos orar para que Jesus venha, vamos trabalhar para que Jesus venha, vamos expandir o reino, vamos estabelecer o reino, vamos manifestar o reino, vamos fazer com que o maior número de pessoas conheça o reino de Deus. Aí as pessoas dizem: mas poxa vida, mas e se Jesus vier, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa, eu vou ter que abrir mão de coisas.
Porque ainda não se entendeu que aqui não é o nosso lugar de descanso. Aqui não é o lugar onde nós vamos descansar. Aqui não é o lugar que será a nossa recompensa. A nossa recompensa não é aqui na terra. Por mais que nós tenhamos uma vida boa, por mais que nos seja proporcionada uma vida tranquila, por mais que nós tenhamos coisas agradáveis nessa vida, não se compara à eternidade. Ao que nós poderíamos comparar 50, 60, 70, 80 anos, 90 e poucos anos de vida, com a eternidade, que não tem fim. E mesmo aquele que vai ser disciplinado pelo Senhor, só 1000 anos, né? Mas termina. Você entende? Mas não há a paixão pelo Senhor. Não há paixão pela volta do Senhor. Não há mais quem ore dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Não há mais a paixão pelo Senhor. A paixão pela vida. A minha vida é preciosa. Eu sou precioso. A minha vida é importante. Então Paulo vem e diz: eu não tenho minha vida como preciosa. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Então a igreja moderna perdeu a visão do céu. Ela não enxerga o céu. Ela não tem desejo para ir para a glória. Ela não tem desejo para se apresentar diante do Senhor. Ela sequer está disposta a aprender a como se portar na eternidade. O que vai acontecer na eternidade? Eu vou ficar lá saltando de uma nuvem na outra o resto da vida. Não vou fazer nada. Mas o Senhor disse que aqui não é nosso lugar de descanso. Nosso descanso é lá na eternidade. Não é ficar parado. Não é Jesus põe lá uma redezinha, a gente fica deitado. Agora eu vou tirar aqui. Vou estacar uma rede entre uma nuvem e outra e vou me deitar. Agora eu vou. Que Jesus fala, entra no descanso do Senhor. Não é isso que Jesus está falando. Se alguém aqui tem dificuldade nessa terra com adoração, como vai viver na glória? Quando João entra na sala do trono, o que eles estavam cantando lá? Meu Deus, 24 horas do dia aqueles anjos cantando um para o outro: Santo, 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 Santo. Muda a letra aí, vamos cantar outro: Santo, 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 Santo. Aí o irmão hoje fica agoniado porque tem que louvar o Senhor por 15, 20 minutos, meia hora. Se passa dos 40 minutos, meu Deus, que coisa. Vou pegar no sono. Aí vai chegar na glória, vai chegar na eternidade, vai chegar na sala do trono. E aí vai chegar lá, vai entrar, vai ouvir aquela cantoria dia e noite, 24 horas do dia, celebrando e adorando ao Senhor e cantando uma mesma canção. De vez em quando mudava e dizia: Tu és digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Depois começa de novo: Santo, Santo, Santo. E se alguém hoje aqui nessa terra não aprendeu, não entendeu ainda a importância de ser um adorador, como vai se virar lá agora? Como se vai se virar na eternidade? Se alguém aqui nessa terra tem dificuldade de lidar com as coisas espirituais, como vai lidar na eternidade? Talvez uma noite eu precise falar sobre isso. Por que Paulo diz: buscai com afinco os melhores dons? Qual é a importância disso na eternidade? Por que Paulo diz que eu preciso buscar os dons? Quando a gente dizendo que não é mais desse tempo. Não, isso não é para a nossa época. Mas então por que Paulo diz buscar? O que isso importa na eternidade? O que importa na eternidade os dons espirituais que Deus me deu? Mas e se eu não tenho? Meu filho, é bom estudar sobre isso. Então a igreja perdeu a noção do céu, perdeu a noção de eternidade, perdeu a noção da volta de Cristo, perdeu a noção das coisas espirituais, porque os seus pés estão muito bem fincados na terra, muito bem estabelecidos na terra. E a glória que espere, a eternidade que espere, que Jesus espere mais um pouco. E aí se pergunta: por que Jesus não veio? Será que a igreja não tem culpa porque Jesus não veio?
Alguém dizia assim, não, mas o Evangelho está sendo pregado, tem um monte de igreja por aí. Não, está sendo pregado o Evangelho denominacional, está sendo pregado outras coisas. Mas o Evangelho do Reino, não. Isso em poucos lugares. Amém, queridos? Então nós não podemos perder a visão da eternidade. Nós não podemos perder a visão da glória. Não podemos perder a visão de que Cristo vem. E isso não é uma historinha. Isso é uma realidade. As profecias estão se cumprindo. Ele está vindo. Cristo está vindo. Já está quase lá chegando na meia-noite. À meia-noite vai se ouvir alguém gritando: eis o noivo, veio o noivo. E aí nós temos que estar prontos para encontrarmos com Ele. Amém? Nós não podemos perder a visão do céu. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Ah, Senhor, como nós temos que aprender tantas coisas. Como nós precisamos olhar para a igreja primitiva e nos espelhar naquelas pessoas tão simples, tão leigas, tão ignorantes comparados a nós. E nós olhamos para eles e nós temos um sentimento de que, meu Deus, precisamos aprender muito com eles. Feche os seus olhos e vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com essa canção que é a canção do céu, a canção da eternidade, a canção da glória. Talvez nós precisemos nos arrepender nessa noite. Talvez a gente precise dizer: Deus me perdoa, Senhor. Deus me perdoa, Pai. Talvez a gente precise olhar para o Senhor e precisa dizer: ah, Senhor, me perdoa. E talvez precisamos aprender a orar. Eu não conheço outra canção. Glória a Deus. Que me descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que me descreva em perfeição. Oh, Pai. Santo, está sábado o trono. Santo, Cantavam uns aos outros Deus poderoso, e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Oh, Pai, nós oramos Deus poderoso, que a nossa visão, Senhor, não seja entorpecida por esse mundo. Que a nossa visão, Senhor, não seja embaçada pelos desejos deste mundo. Nós oramos, Senhor, para que se volte a clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, que haja um despertamento no meio da tua igreja, no meio da tua noiva, Senhor. Que haja paixão por ti, Senhor. Que haja paixão pela tua palavra. Que haja paixão por Cristo. Que se aprenda a deleitar em Cristo. Que Cristo seja o nosso deleite. Que Cristo seja, Senhor, aquele a quem nós nos deleitamos. Oh, Pai, que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo, que eu não tenho por nada a minha vida como preciosa. Oh, Pai, que sejamos tomados por um amor por Cristo, um amor por Cristo, que nós possamos olhar para a igreja primitiva, Senhor, que nós possamos nos espelhar na paixão que aquelas pessoas tinham por Jesus. Deus Oh, Pai,
Sim, Jesus. Aleluia, Pai. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, se nós estamos tão enterrados nessa terra, tão firmados nessa terra, tão aculturados nessa terra, que nos esquecemos da eternidade. Deus poderoso. Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Tu disseste: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, a palavra diz, uma parábola com muitas alegorias, com muitos personagens, mas ele diz que aquele homem foi levado para uma estalagem, que é a igreja, e ele foi embora e disse: eu vou deixar aqui quantas moedas? Quem lembra? Quantos denários? Ele disse: eu vou deixar aqui quantos denários? Ninguém lembra? 2 denários. E quando eu voltar eu acerto. Se faltar alguma coisa, eu acerto quando eu voltar. 2 denários. 1 denário é o quê? Quem é que sabe? Não lembra mais? É o salário de um dia, 1 denário.
Então ele fala 2 denários, ele está falando de quantos dias? 2 dias. Quantos dias fazem que Jesus foi embora? Se a palavra diz que para Deus 1000 anos é como? Um dia. E um dia com 1000 anos. Quantos dias fazem que Jesus foi embora? Quase completando 2 dias. Você sabia disso? Quase completando os 2 dias que Jesus se foi. Uau! Quase chegando à meia-noite. E vamos ouvir alguém gritando: eis o mundo. Amém, queridos? Obrigado por você que está assistindo. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos encerrar aqui a transmissão.